Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Condessa Nasta Kuchkowska e hoje vamos bater um papo. Aliás, nós hoje vamos fofocar, vamos fazer as fofocas entrarem aqui no chat. Nós hoje vvamos falar sobre o Stalin, sobre a Baba Yaga e até sobre será que foi tomada uma lei contra o idioma russo na Ucrânia. Eu espero muito que os sons externos não vos incomodem e nós vamos agora começar. Então, sobre a Baba Yaga. Gente, isso é muito engraçado que no John Wick 4 aparece agora, no John Wick 4 aparece agora a Baba Yaga e na verdade ela não é Baba Yaga, ela é Baba Yaga. Baba Yaga. Baba é mulherzão, literalmente uma mulher. Yaga provavelmente vem do Yav e Nav. Existem dois mundos na mitologia eslava, que é o mundo dos sonhos e o mundo da realidade. O que acontece? Antigamente as bruxas nos países eslavos não eram tão mal vistas, como depois aconteceu isso na Europa e todas as bruxas se viraram más e malvadas. As bruxas, antes de tudo, eram vedma, como o Vedmin, que é o Vedmak, não sei como é que ele se chama, o Witcher. Vocês sabem que o Witcher é um doutor, ele trata, ele cura, ele mata os outros monstros. Assim mesmo, muitas pessoas nos territórios eslavos iam para as bruxas para literalmente pedir ajuda, cura, medicamentos e outras coisas. Então, a Baba Yaga, ela nem sempre é má. Na verdade, ela não come crianças, não. Apesar de, na mitologia dos diferentes povos eslavos, ela é diferente. Por exemplo, na República Tcheca, a Baba Yaga, ela traz sorte. E daí, quando você vai para uma feira em República Tcheca, você compra uma Baba Yaga para pôr em casa para ela trazer sorte. Nos países da Ucrânia e Rússia e Bielorrússia, na ex-União Soviética, Baba Yaga era representada por uma velhinha muito feia, com o nariz à la águia. Ela tinha várias borbulhas na cara e vivia numa casa de madeira com duas pernas de galinha para andar, para passear. E, inclusive, ela já sabia usar naquela época um iPhone, gente. Isso é muito engraçado, mas é verdade. Ela tinha um Apple. Sério, um Apple, para vocês entenderem. Ela tinha uma maçã que ela iria pôr no prato e essa maçã andando assim, à volta do prato, literalmente mostrava o que se passa no mundo. Vocês podem pensar, nossa, como é que eles já sabiam isso no século XVII? Porque a Baba Yaga aparece já nos contos, por já no século XVI, XVII. Conseguem imaginar isso? Naquela época eles já imaginavam o nosso futuro, como nós vamos olhar para os pratos, o nosso celular também é quase um prato, vocês não acham? E vamos vendo o futuro. Inclusive a Baba Yaga também tem um helicóptero próprio. Ela literalmente usa um balde no qual ela senta e usando uma vassoura igual no Harry Potter, ela voa, mas só que ela usa a vassoura como um volante para literalmente conduzir esse balde, um balde enorme de madeira. Assim ela gosta de recolher os frutos, ajudar as pessoas, inclusive nem só isso. Quando algum príncipe chega na casa dela, ela sempre quer o comer. Sim, exatamente, ela quer comer o príncipe, mas o príncipe fala: eu sou muito novo, não sei ser comido bem. E então ela mostra como sentar. Sim, eu sei o que é que vocês pensaram, esperem aí. Mas ela então mostra como sentar na tigela e entrar no... como se chama aquela coisa? No forno. Literalmente, ela queria comer o homem, né? Mas só que o homem foi mais inteligente e pediu para ela sentar na tigela e mostrar a ele como deve ser comida. Bom, daí, quando ela entende que o príncipe é mais inteligente que ela literalmente ajuda a ele. Normalmente, como ela ajuda? Ela dá um GPS para ele. Literalmente, ela dá uma coisa redonda que as vovozinhas usam para bordar. Sabem? Nossa, como é que é? É para bordar, não é? Escrevem nos comentários como isso se chama. Vocês sabem melhor, vocês é que falam português. Então, ela dá um GPS. Literalmente, ele põe esse GPS e imaginem, agora por trás de mim vai passar uma coisinha redondinha mostrando o caminho correto até a princesa, ou até a mulher que ele ama, ou até ao dragão. Ok. E outra coisa, ela também tem um porquinho, que também mostra o caminho, mas esse porquinho é usado no inverno, porque aquela coisa para bordar não dá para usar no inverno e só se usa no verão. Então, no inverno ela usa um porquinho que se transforma em um veículo que também trabalha como GPS. Então, gostaram dessa história? Espero que sim. Agora vamos falar sobre o Stalin. Vocês sabiam que o Stalin gostava do balé? Sim. Ele
gostava demais do balé e ele participava na vida do balé da União Soviética, de tal forma que ele até pediu para uma prima bailarina polaca fazer o papel principal num dos balés do Tchaikovsky. Para vocês entenderem, ele literalmente retirou uma prima bailarina para pôr a outra. Ele foi ver, o Stalin foi ver o balé Paris em Chamas, o balé se chama Paris em Chamas. Ele foi ver 36 vezes com a mesma bailarina o mesmo balé. Alguns falavam que ele tinha um caso com essa bailarina. Ela era de uma família burguesa da Ucrânia, do Kiev. Ela era uma polaca, gente, da origem polaca nobre do Kiev. E ela literalmente diziam que seduziu o Stalin, apesar de que ela era casada. E ela viveu uma longíssima vida, longíssima. E depois, com aquela prima bailarina que foi expulsa, ela conseguiu fazer a amizade. Elas ficaram melhores amigas quando elas já tinham muitos anos 80, por aí. Então a vida é uma coisa super interessante. Mas por que eu então lembrei do Stalin, antes de eu contar da lei da Ucrânia? Acontece que eu recebi um monte de comentários perguntando, tipo, nossa, agora na Ucrânia proibiram o russo. Não, é que muitos não entendem de onde vem essa propaganda. Os russos falam na Rússia que, tipo, na Ucrânia foi proibido o idioma russo. Como vocês sabem, na Ucrânia se fala dois idiomas, o ucraniano e o russo. Durante a União Soviética, o ucraniano foi obrigatório, mas a propaganda falava que falar russo é mais prestígio, sabem? Prestígio é melhor, você parece mais inteligente, você tem acesso a grandes cidades, porque grandes cidades na Ucrânia falavam russo por causa de educação, né? Vinham os professores do Império Russo, vinham depois durante a União Soviética faculdades, onde tudo era dado e lecionado em russo, mas inclusive na minha família todos são professores, todos os professores falavam em ucraniano e precisavam, literalmente, peço desculpa, vou usar os óculos, eles precisavam lecionar em ucraniano. A minha avó, ucraniana pelo nascimento, e a irmã dela, elas ambas trabalhavam como professoras, elas a vida inteira falavam em ucraniano e russo, mas na escola e no orfanato que elas trabalhavam, elas sempre usavam ucraniano e puro, lindo, sabem? Muito bonito o ucraniano delas. O que acontece quando... Então, desculpem que eu saí aqui. Então, o que acontece? As pessoas literalmente falavam ucraniano obrigatoriamente, mas na sociedade havia aquele rumo que se você fala ucraniano, então você saiu da aldeia, você saiu do interior, da periferia, significa que você não é tão rico quanto é uma pessoa da cidade grande. Então as pessoas de propósito começaram a falar russo para parecerem mais chiques, mais nobres e não sei o quê. Quando a União Soviética deu queda, nasceu a Ucrânia independente. Na verdade, a Ucrânia é um dos países mais velhos da Europa, gente. Tem uma história lindíssima. A Ucrânia deu a origem a muitas famílias nobres da Europa, como da França e da Inglaterra também. Mas isso no próximo vídeo. Então, quando a Ucrânia ganhou a independência, a gente falava dois idiomas, mas na sua maioria, 79% pela estatística, falava russo. E os ucranianos que falavam ucraniano ficavam indignados, porque absolutamente tudo, a mídia, a televisão, a TV, os jornais, tudo, os livros até, tudo era em russo. Porque assim, era mais fácil quando por exemplo, vamos falar, um autor de um livro lançava o seu livro em ucraniano, era só suposto para o mercado ucraniano. Quando ele lançava em russo, logo ele podia vender o quê? Para Cazaquistão, para a Bielorrússia, para a Rússia. Então o que é que você iria escolher? Dinheiro ou você iria escolher aqueles 30% dos ucranianos e ficar pobre? As pessoas escreviam em russo, falavam em russo, faziam talk shows, faziam reality shows, faziam telenovelas. Vocês podem ver que até depois de 2014, quando iniciou-se a guerra da Rússia contra a Ucrânia, vocês podem ver que os ucranianos, o nosso presidente de 2022, vocês sabem quem é, da Ucrânia, o presidente da Ucrânia, tinha ele tinha um bureau que literalmente fazia filmes para a Rússia no território da Ucrânia, para vocês entenderem como tudo é interligado. Em 2019, finalmente foi tomada uma lei que esclareceu que o idioma do governo da Ucrânia é ucraniano. Pela primeira vez alguém esclareceu essa dúvida. E isso gerou uma nova linha de hype, uma nova vibe na Rússia, a falar que na Ucrânia foi proibido o russo.
Ou seja, esclarecendo para vocês, o russo não foi proibido na Ucrânia. Você pode falar inglês, russo, qualquer idioma que você quiser. Simplesmente em 2019 foi feita uma lei de que as pessoas que estão na Ucrânia e especialmente as pessoas que trabalham na restauração, em salões de beleza, qualquer coisa que tenha a ver com o governo, devem usar o ucraniano para falar com os clientes, mas se o cliente pede falar com ele em russo, a pessoa automaticamente pode passar. O que é que acontece? O russo foi proibido pela sociedade depois do início da invasão da Rússia na Ucrânia, porque as pessoas sentem raiva e tristeza, angústia perante a agressividade do vizinho e o idioma em algumas pessoas pode chamar raiva, pode chamar tristeza. Então eu vejo nos comentários as pessoas discutem bastante esse tema do idioma e falam como você vivendo 30 anos lá na Ucrânia ainda não aprendeu a falar ucraniano. Mas sim, as pessoas literalmente vivem dentro da sua zona de conforto e é óbvio que muitos ainda falam russo porque era a União Soviética, nós não podemos eliminar isso da história até se nós temos agora decomunização na Ucrânia. Então, esse tema é muito polêmico, mas eu espero que esclareci para vocês. Se você é um estrangeiro que aprendeu russo e chegou lá na Ucrânia e está tentando se virar, pode se virar à vontade, as pessoas vão tentar ajudar a você, já que o povo ucraniano é um povo acolhedor e muito amigável. Eles são um povo que gosta de ajudar aos outros. E eles literalmente fizeram as quotas, ou seja, num país deve haver pelo menos 90% do ucraniano. O que nós sabemos, eu já contei-vos, 79% no início da independência da Ucrânia usavam russo para falar. Depois, em 2014, isso já baixou e ficou 50 por 50. 50 falando ucraniano, 50 falando russo. Hoje em dia, oficialmente, é 54% falam em ucraniano, só ucraniano, e o resto fala russo. O que é que isto significa? Depois do início da guerra absoluta, em 2022, aconteceu que as pessoas na sociedade, começaram a usar somente o ucraniano e bloquear tudo o que é russo, não nas cidades grandes, atenção, mas nas cidades menores, por exemplo, logo podem falar para você: porque é que você fala russo? Você é o quê? Fala a língua do homem agressivo e tudo mais, lá não sei o quê. Mas só que as pessoas esquecem que, antes de tudo, é sobre personalidade. Quando você muda de língua, a língua ucraniana com a língua russa tem só 64% em comum. Eu aqui no estrangeiro, vivendo na Europa, eu encontro muitos ucranianos e a maioria deles usa russo. Eu espero muito que vocês gostaram desse vídeo. Se têm mais dúvidas, por favor, comentem, deixem lá nos comentários as vossas dúvidas. Eu sempre estou aqui disponível para responder. Espero muito que vocês gostaram desse parquezinho aqui, que eu estou gravando aqui os videozinhos. Olhem os meus brincos, são bonita, espero eu. E sejam felizes, saudáveis, ricos, ricas, sempre felizes, mega felizes. Eu vos amo, sou a Condessa Nasta e até já, boa tarde.